Bom, aula 7, tempo e clima, tá? Eu tive que gravar 10 vezes essa aula. E todas as vezes a aula ficava grande demais e dava erro. O equipamento não ajudou muito, mas enfim, também vamos lá. É, vamos tentar fazer isso de uma forma que fique tranquilo para vocês entenderem, que eu não demore muito falando e que ao mesmo tempo não corra o risco do equipamento voltar a dar problema, porque né, foi difícil conseguir configurar tudo até agora. Vamos lá. Temos aqui a correção dos exercícios, tá? Lembrando que o Brasil tem uma formação de solo antiga, portanto, obviamente, a decomposição desse solo, né? E também não temos grandes altitudes, logo, isso aqui tem a ver com esse fato, né? Então a gente não tem grandes relevos, aí eu nem estamos na zona de dobra de placa, então não tem esse tipo de formação. Primeiro, eu vou deixar bem claro que vocês vão ver um capítulo inteiro falando de várias formas de prever o tempo, várias, regionalmente. Isso não é diferente na nossa região, nós também temos aqui várias pessoas que têm seus rituais, vamos dizer assim, para fazer a leitura do tempo e tal, mas oficialmente, tá? Tirando aí os profetas da chuva e todos os outros casos que vocês vão ver no Brasil nesse capítulo, oficialmente, como é que a gente faz para medir, tá, o tempo? A gente usa uma ciência chamada meteorologia. Essa é a ciência que estuda o tempo, beleza? E eu não estou falando de tempo simplesmente do relógio, de ver como é que faz a passagem do tempo. Eu estou falando da atmosfera, como está a situação atmosférica naquele determinado momento. Está sol, se vai chover, para vocês entenderem a diferenciação aí. Vamos lá. A atmosfera é a camada de ar do planeta. Nós sabemos que nós temos três esferas que permitem a vida. É a união das três que cria a biosfera, que a gente aprende lá em geografia no começo do ano, ou em ciências, aí, em biologia, tá? Quais são elas? A litos, que a gente já estudou, litosfera, a hidrosfera, que são as camadas da água, tem várias delas, né, em termos de estrutura, vamos dizer assim, de funcionamento. E nós temos também a atmosfera, que seria teoricamente formada por ar, mas na verdade nós temos vários gases dependendo das camadas, ok? Quais são essas camadas? Troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera, tá? Que ali nós ainda vamos ter a exosfera, tá? Vocês vão dar uma olhadinha lá. E a ionosfera é o nome dado aí também para a termosfera, mas vamos devagar. Então aqui as camadas, para que vocês entendam, tá? Beleza? Então tá aí, ó. Tá? De forma que fique mais prático para vocês. O desenho de vocês, eu tô até acompanhando aqui. Tem as características de cada um delas na apostila, tem que ler. Não tem muito como fugir disso, é uma coisa mais técnica, mas é bom vocês darem uma olhada. Enfim, né? Só para avisar, algumas têm características bem distintas. Por exemplo, a troposfera, ela é aquela mais próxima de nós, portanto é aquela que tem mais oxigênio, tá? Ah, eu não consigo entender, Mike. Não consegue entender? Pensa nisso. Cada camada tem uma característica, cada camada tem um tipo de gás que a forma tem mais de uma camada. Para vocês terem uma noção, quando você enche o balão com gás hélio, o hélio é mais leve do que o ar, o oxigênio. Nós respiramos, que é outro gás. Portanto, o que acontece? O balão não sobe rapidinho, se você soltar a bexiga ali, sobe rapidinho, porque o hélio é mais leve. Deu para entender? Então, até o gás tem peso. Dependendo do tipo do gás, uns são mais leves, outros são mais pesados. Alguns são nocivos ao ser humano, então nas camadas lá em cima, lá. O ozônio, por exemplo. Sem ele a gente torra, né? O sol aquece a gente com raios muito nocivos e tal, ele ajuda a dar aquela protegida. Então o que acontece? Para nós, para o ser humano, se o ser humano respirar ozônio, morre. Mas ele é necessário. E está lá em cima de forma natural nessas camadas. Porque é mais leve. Entenderam o que eu quis dizer? Então vamos lá. Temos aí, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera que eu estava falando para vocês. Olha lá, troposfera, tá ali bem próximo de nós e tal, tem maior quantidade de oxigênio. Logo depois a gente já tem estratosfera, onde os aviões sobrevoam. Depois nós também temos a mesosfera, olha lá, meteoros ali, né? Depois a gente tem lá a termosfera, e aí a gente vai ter a aurora polar, ônibus espacial voando nessa camada, estação espacial lá no espaço, lá orbitando, não é no espaço na verdade, é no nosso planeta ainda, então olha lá, tá? E tem ali as distâncias, né? E a exosfera é onde ficam os satélites lá em cima, a mais alta, antes de sair de vez do nosso planeta. O tempo e o clima, eles não são a mesma coisa. O tempo
tempo atmosférico, no caso, como eu já expliquei para vocês, é o estado da atmosfera em um determinado momento. Isso muda? Muda. Agora, por exemplo, lá fora, eu fui olhar antes de gravar, estava sol. Daqui a pouco, de repente, o tempo fecha. Então, o tempo atmosférico está mudando. Por que ele muda? Ele sofre a influência da temperatura do ar, as precipitações e os ventos aí em determinado momento. Então, pode acontecer, tá? E o clima? O clima é o estado da atmosfera durante um longo período. Aí você tem que analisar como ela se comporta, ou como ela se comporta durante pelo menos um ano, para você dizer qual que é o clima num determinado lugar. Aliás, a palavra clima, ela significa inclinação. Eu já coloquei isso na lousa para vocês no começo do ano. O que isso tem a ver, Mike? Significa que inclinação é o próprio movimento do planeta. E aí, é de acordo com isso que a gente tem as temperaturas aqui em determinados lugares. Tudo bem? Bom, partindo daí, então, forma de medir o clima, temos várias, né? E tem a ver com a inclinação da Terra. Você, para definir o padrão climático numa região, você tem que acompanhar pelo menos 30 anos, porque aí você pega muita variação. Obviamente que tem algumas variações que acontecem no planeta que demoram bilhões de anos para acontecer, então isso é meio relativo. Mas, imagina um cara que muda para um lugar, passa 15 anos ali, ele não pesquisou nada e nunca acontece nada. De repente, um ano vem aquela baita enchente. Talvez seja o ciclo daquele lugar de 40 anos de ter uma enchente daquela e o cara não sabia e vai morar na parte mais baixa. Então é importante a gente fazer sempre uma pesquisa, né, sobre as localidades assim, antes de fazer qualquer coisa. Temperatura. Medida da quantidade de calor na atmosfera. Porque esse calor se altera? Sim. Uma hora o Sol entra com mais incidência, outra hora com incidência menor, enfim. Né, o grau de agitação dessas partículas e a própria radiação solar, como está falando aí, que às vezes está mais intensa, às vezes não. Né? O Sol às vezes tem ciclos, às vezes ele está um pouco mais forte, enfim. Né? Tem explosões solares que manda longe, né, o seu calor, enfim. E a pressão atmosférica, que é a quantidade de ar que tem à nossa volta. Só para ter um detalhe, quanto mais alto você tiver, você tem um tipo de pressão. Quanto mais baixo você tiver na atmosfera, outro tipo de precipitação. O cara que mora no Planalto, precipitação não, perdão, de pressão. O cara que mora no Planalto, ele sofre uma influência. O cara que mora no próximo ao litoral, numa planície, ele tem outro tipo de influência de pressão atmosférica. É por isso que quando você vai daqui, por exemplo, para a Baixada Santista ou para o Rio de Janeiro, qualquer outro lado, você sente aquele tampãozinho aqui, porque está alterando a pressão, você está sentindo mais ar ou menos ar de acordo com o lugar onde você está, em volta de você. Beleza. Temos aqui o cálculo exercício, né, na página 224. Olha lá, cálculo da amplitude térmica, ou seja, da variação dessa temperatura. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente tem aqui a cidade de Madrid, a gente tem os dias da semana e as temperaturas, alternando aqui entre elas, a máxima e a mínima, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo? Perdão. 21 graus na terça-feira e 3 graus, que foi o valor menor. Então, para fazer a amplitude, eu pego 21 menos 3 igual a 18 graus Celsius. Na quarta-feira, era 15 e 8. Então, eu pego o 15 graus Celsius e o 8 graus Celsius e faço uma subtração entre eles. Então, 8 menos 15, ou 15 menos 8 no caso, né? Perdão, igual a 7 graus Celsius. Na quinta-feira, eu tenho 15 de máxima e 1 de mínima, tá? De temperatura. Eu vou pegar o 15 menos 1, 14 graus Celsius, tá? Eu tenho 19 menos 0, vai ser 19 graus Celsius mesmo. E o sábado, 20 graus menos 3. Aí você me pergunta, mas professor, o que é isso? Como eu vou saber quanto mais variou? Não é? São alunos, alunos perguntando. Mas agora não dá, né? Vamos lá então, pessoal. Como é que eu sei essa variação? Eu vou pegar a máxima e a mínima da temperatura. Por isso que tem que observar. E o cara, para fazer essa leitura, o meteorologista, o geógrafo, a gente faz medição 3 vezes ao dia. Se o equipamento é eletrônico, ele vai registrar sozinho, mas se não, a gente tem que ir lá e registrar 3 vezes ao dia. Às 9, às 15, às 21 horas. Nunca mais vou esquecer disso, de tanto que o professor falava na faculdade, né? E, portanto, o exercício queria saber qual é o maior dia de amplitude térmica. Foi a sexta, porque foi 19 graus de amplitude, né, de alteração aí. Agora, com relação, ainda usando o mesmo esqueminha aqui, né?
a temperatura média. A temperatura média eu tenho que pegar a máxima, a mínima e chegar no meio do caminho. Então, eu preciso somar, eu não vou subtrair. Terça-feira, 21 graus Celsius mais 3 graus Celsius a máxima, mais a mínima. E aí eu vou pegar o valor que deu, tá? E vou dividir por 2. Então, esse 24 que deu daqui, eu divido por 2, 12 graus Celsius foi a média, ao meio do caminho. Tá? Então, quarta-feira, 15 graus Celsius mais 8 graus Celsius, dividido por 2. Tá? E aí eu vou chegar no 11,5 graus Celsius. Vou fazer a mesma coisa com a quinta. Pegar os 15 graus Celsius mais 1 grau e vou dividir por 2, que vai dar 8. Ah, mas por que deu 8? Caramba. Vamos tentar entender dessa forma. 15 mais 1, 16. Então, se eu dividir, 8 graus Celsius. Sexta-feira, 19 mais 0 vai ser 19. Dividido por 2, 8,5 graus Celsius. Sábado, 20 mais 3, 23. Dividido por 2, 11,5. É assim que vocês vão fazer, tá? Só para vocês terem uma noção aí. Esse é um exemplo de como se faz o cálculo. Por isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Os ventos. Movimento de grande quantidade de ar composto de diferentes moléculas, diferentes tipos de gás. Sim, porque os gases se movimentam quando alguma coisa acontece na atmosfera. Portanto, principalmente o nitrogênio, né? A composição aí no caso dela, 78%, oxigênio 21%. Então nós temos mais um tipo de gás, né? O movimento do ar ocorre por diferentes pressões atmosféricas. O ar quente e o ar frio têm propriedades distintas. O ar quente é mais leve, o ar frio é mais pesado. Abre a geladeira depois de deixá-la muito tempo fechada. Obviamente pede para sua mãe para ninguém querer me matar depois. Mas dá uma olhadinha, brincadeiras à parte, no ar gelado descendo ali. O ar quente está ocupando o espaço dele enquanto o ar gelado está descendo. Tá? Então ele está saindo do freezer ali. Ok? Isso provoca uma movimentação. Quando o ar quente, em grande quantidade, uma massa de ar, se encontra com ar frio, eles trocam de temperatura muito violentamente, né? Isso gera energia. A gente chama até de calorimetria quando a gente está medindo a questão da temperatura e do calor. Então observa só, eu pego uma coisa muito delicada, cristal, congelo ele e de repente aqueço com tudo, ele estoura. A nossa saúde, quando a gente fica num dia que fica variando muito, uma semana que está variando muito, muito quente, muito frio, o tempo inteiro alterando durante o dia, a gente não aguenta, o nosso organismo não aguenta, a gente fica doente. É a mesma coisa aqui, tá? Então imagina lá uma grande quantidade aí de ar quente querendo descer, querendo subir, e um monte de ar gelado lá, ar frio, né, querendo descer com tudo, e eles trocando de espaço entre eles, enquanto um sobe o outro desce. É assim que acontece, por exemplo, aí, né, tornados, por exemplo, né? Então, só para a gente poder entender esse tipo de fenômeno. Pode acontecer no oceano, aí a gente vai dar outro nome. Então, aí o sistema é até maior, porque ali a umidade também é maior, isso pode gerar dias. Enquanto que em terra, geralmente ele dura poucos minutos ou uma hora máximo e depois ele acaba. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Então, esse movimento aí também é importante para a gente entender. Temos aqui a correção do exercício 2, né? Furacão Catarina, foi registrado no litoral do região sul do Brasil em março de 2004, portanto é falsa, né? Ele perguntava se não ocorria, né, nessa região furacões. Os tornados se formam no encontro de ventos quentes e úmidos, frios e secos. São os furacões, né, que se formam. Então vamos tomar cuidado aí com. Furacões podem durar vários dias, os tornados se formam e dissipam, verdade, rapidamente, né? Os furacões se formam sobre oceanos tropicais com águas superficiais muito quentes. Furacões? Não. Então, aqui está o X da questão, né? A gente tem toda uma questão e toda uma termologia envolvendo a coisa aqui. Então, vocês conseguem entender por que está falso, só que vocês tinham que ter lido para conseguir comparar e ter um textinho no começo lá do exercício para isso, ok? Então estou deixando aí a resposta para vocês entenderem e a tarefa que está na página 240, 242 para vocês. Gente, tudo de bom.
Fiz de tudo para esse vídeo ficar mais compacto. Eu fiz um completinho, mas isso não ia subir nunca no YouTube. Era muito pesado, vocês não iam conseguir assistir, ia ficar todo ele flicando. Então, beleza para vocês aí, pessoal. Tudo de bom e fui.